Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do Código Stream. Meu nome é Fernando Gabriel, sou CEO e um dos fundadores da Stream e hoje eu estou aqui com o meu sócio e também fundador da Stream, Fernando Gomes. Hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho desse nosso desafio, do que é a Stream, da parametrização, né, da construção de uma carreira artística, dessa tradução do abstrato, né, para a gente conseguir, de fato, trazer mais sustentabilidade para as carreiras artísticas. E antes de seguir aqui, queria pedir para vocês, né, seguirem a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @strm.cx, e esse vídeo podcast vai estar em vídeo no nosso canal do YouTube, que deve estar em algum lugar por aqui, e também nas lojas digitais em áudio como podcast, tá bom? Então, Fernandão, cara, faz 3 anos, né? 3 anos a gente já fez agora, né, cara? Agora, setembro. Né? Setembro. Eu acho que, cara, faz muito sentido, né? Acho que pra quem ainda não conhece a Stream, sabe, cara, por que esses dois malucos aí resolveram, cara, empreitar, né? E empreender. Empreitar não, né? Resolveram empreender, cara, na música. E você, principalmente você, né, Fernandão, cara, com um background, cara, corporativo, super bem sucedido. Cara, conta por que a música, né? Por quê? Cara, sabe que eu sempre tive uma relação próxima, assim, com a arte. Eu acho que eu sempre sonhei em ser artista, né? Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, devia ter uns 5 anos de idade, assim, e eu me lembro que o meu sonho era ser desenhista. Era ser cartunista, para fazer história em quadrinhos. Depois que a gente só conhece aqui, eu sou sócio dele, eu sou sócio há 3 anos, eu não sabia. E eu me lembro disso, assim, porque eu desenhava, eu fazia os cartões de Natal da família, desenhava, reportava, pintava e desenhava bem. Depois, mais tarde, pelo menos na escola... os pais gostavam, né? Não, eu gostava. E na escola, depois, mais tarde, assim, eu fazia história em quadrinhos. Caramba! Então eu criava os meus amigos, eles faziam os desenhos deles e fazia os quadriculados, assim, na folha. Legal. Tal. E, então, assim, o desenho, a pintura, né? Depois eu comecei a pintar também. A música acabou entrando mais tarde na minha vida. Sempre gostei, mas eu nunca tive muita oportunidade de tocar, assim, não tinha ninguém na família que era muito musical. Na verdade, meus pais escutavam muita música boa, então eu tive sorte de crescer num ambiente assim, que eu escutava muita coisa boa, assim, muita coisa boa. Eu me lembro até hoje de comprar LP do Queen, assim, sabe? Queen, meu pai escutava Nat King Cole, escutava música clássica, então era muito legal. E aí a música entrou na minha vida assim no momento em que eu estava trabalhando em empresa, eu venho da publicidade, sempre trabalhei em agência de propaganda, veículo de comunicação, televisão, sempre na propaganda. Depois evoluí, né, fui um pouco de uma maneira mais ampla, assim, a área de marketing. E foi no momento da minha carreira assim que eu estava num nível de estresse muito alto, assim. Estava muito frustrado com aquela história toda de grande empresa, não queria mais aquilo, queria mudar. E aí eu entendi que a música talvez fosse uma válvula de escape, né? E foi um processo, foi uma catarse, assim, porque eu comecei a fazer aula de música e aí eu comecei a fazer, a primeira coisa que eu estudei foi saxofone. E aí eu conheci um cara que era professor de música, né, que era multi-instrumentista, e um cara que é um grande amigo até hoje, que é o Márcio. Um beijo pro Márcio, assim, é um cara que pra mim, assim, ele tem um foi seu padrinho. Foi meu padrinho. E aí ele começou a perceber, assim, né, que eu tinha algum talento. Então, cara, eu fazia aula de saxofone, aí eu comecei a fazer aula de gaita. Ele falou, cara, você não quer fazer aula de piano? Eu comecei a fazer aula de piano. Aí ele falou, pô, você canta e toca, você devia fazer aula de canto. Onde tá a aula de canto? Eu fiz aula de canto, aí fazia aula de guitarra, aula de violão, aí a gente montou uma banda, fizemos aula de prática de banda. E aí, em 9 meses de aula, assim, do momento que eu peguei o instrumento pela primeira vez, 9 meses depois, foi uma gestação, né? 9 meses depois, a gente montou um show e 9 meses depois eu me apresentei num aniversário que eu fiz, convidei os amigos, não falei pra ninguém que eu ia tocar e, puta, foi um show com 2 horas de duração e eu cantei tudo, e eu toquei violão, toquei piano, toquei gaita, foi... E aí, cara, eu tô contando isso porque no dia depois desse show, assim, todo dia eu ligava pra ele e falava assim, cara, eu vou pedir demissão hoje, eu vou trabalhar com você.
Aí eu falei, não faça isso. E eu tava numa posição muito legal, numa grande empresa de comunicação e tal. E aí naquele momento eu pensei assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com música, eu quero fazer alguma coisa. Então eu comecei a me aproximar, né, de artistas, aí a minha banda acabou evoluindo mesmo, eu comecei a tocar na noite, comecei a tocar em bares. Essa parte eu sabia. Eu comecei a entender como é que era, né, como é que eram os bastidores da música, como é que era uma carreira, quais eram as dificuldades do artista independente na noite. E aquilo começou a me deixar muito angustiado, sabe, assim, aquilo começou a me deixar muito triste, eu falava assim, cara, eu tô conhecendo tanta gente tão talentosa que assim, quase que não vê a família, o cara de quinta-feira pra frente, ou alguns deles, né, todos os dias da semana, naquela época que podia se fazer show, que a gente podia fazer essas coisas, né? Que loucura. E aí eu vi esses caras assim, voltando para casa com R$100, com R$200, e aquela dificuldade para gerir a carreira, e o cara era road, e o cara era isso, e o cara era aquilo, e cercado de pessoas que também assim, que não entendiam muito do negócio, né, que eram super entusiastas, eram fãs do artista que queriam ajudar, eram voluntários, não eram profissionais, né? E aí quando eu olhei para tudo isso, eu falei, poxa, como é que eu posso contribuir com esse negócio, né? Como é que eu posso ajudar qual pode ser a minha colaboração na indústria da música, né? E o fato de eu ter sempre trabalhado com marketing, assim, o marketing ele tem essa característica de você trabalhar muito em cima, você faz uso muito, né, de frameworks, né? Frameworks, assim, os roteiros, vamos dizer assim, né, os templates, né? Então você tem um modelo de trabalho para pesquisar concorrência, um modelo para desenhar um planejamento estratégico, um modelo, né, um framework para desenvolver produto, para desenhar uma estratégia de audiência. Então você tem uma literatura enorme, né? Você tem todos os grandes livros de administração de negócios e de marketing e tal, que os caras trazem tudo isso e você né, assim, facilita, né, aquela história de que eu sou muito defensor disso tudo e gosto muito disso, né? E isso tudo que é tido como a teoria, né? Mas eu escutei uma frase outro dia que é muito boa, o cara fala assim, não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Porque a teoria, ela sintetiza a prática, né? É assim, é aquilo que o cara experimentou e traduziu ali. Eu falei, poxa, será que isso existe para música? E comecei a pesquisar, assim, não conheci nada desse tipo que ajudasse, né? Assim, eu percebia tudo muito empírico, tudo muito, né? Muita intuição, feeling, né, cara? muito feeling. E eu falei, eu acho que eu posso ajudar dessa maneira, né? Aí eu tive uma oportunidade, um amigo estava lançando um artista sertanejo, ele era empresário desse cara, ele sabia que eu queria trabalhar com a música, eu já tinha a ideia de montar uma agência de marketing pro artista, né? E aí eu comecei a desenhar como é que seria isso, recebi esse convite, o cara falou assim, eu sei que você quer trabalhar com a música, a gente está lançando um artista, você tem esse teu histórico de marketing, esse cara, né, que é o Renato, o Renato e o Bibo, tal, assim, também dois caras que foram super importantes nessa minha jornada. Eles me convidaram para fazer parte do projeto. Então foi o primeiro projeto que eu participei, assim, de planejar o lançamento do artista. E era um artista que não tinha ainda histórico de shows, não tinha dinheiro, né? Não tinha grandes investimentos, tinha um grande desafio, mas parecia ter um grande potencial. E, cara, e aí a jornada começou, assim, esse projeto foi super bem sucedido, assim, ele virou um grande case, né? O artista foi apresentado no Fantástico de final de ano, revelação, como case, né? Nunca tinha feito um show, né? Nunca tinha feito um show. Esse foi muito doido, E aí isso acabou chamando a atenção de vários outros artistas. Inclusive né? a minha, né? Porque... Não, isso foi um pouco depois, mas foi por aí. Ah, não, é que na época você também estava acompanhando o projeto deles, Estava, né? porque a gente não se conhecia ainda. Exatamente. É verdade. Porque você também estava envolvido no projeto do outro lado. Exato, em outros projetos, e eu ficava vendo, mas que esse cara, o que eles estão fazendo? Eu ficava fazendo, esse era o meu pensamento. E o que a gente fez ali, cara, foi um puta plano de influência muito legal, né? Hoje todo mundo fala de influenciador e tal, só que, cara, em 2012... Ninguém falava disso. Ninguém falava sobre isso. E a gente tinha tido a oportunidade de trabalhar numa agência de marketing de influência, que para mim acho que é uma das agências de propaganda mais legais assim, hoje do país. E a gente conseguiu articular essa rede de influência a partir do relacionamento do próprio artista ali, né, falando com as pessoas e produzindo conteúdo, né, essa coisa que o pessoal faz hoje, os documentários, mini docs e bastidores e tal, a gente fazia tudo isso, tinha listas no WhatsApp, assim, para cada cidade a gente tinha uma lista, então quando ele ia para a cidade, ele gravava um vídeo, e aí você é de Sorocaba, tô chegando e tal.
cara, a gente começou a mobilizar assim, um volume de fãs assim, muito grande, né? Ele chegou a 1 milhão de seguidores no Facebook antes do, sei lá, acho que Luan era o Luan Santana, Santana, se não me engano. Pô, tem um que, cara, de você, tipo, naquela época, cara, que, cara, acho que isso aí eu nunca vou esquecer. Porque esse artista era um artista bonitão, né? Eu lembro que vocês fizeram o perfil dele no Tinder, dava match com todo mundo da cidade, queria fazer um show, a mulherada sempre ia lá, dava match com ele e mandava mensagem, olha, voltaram a fazer um show, vai lá. Não, isso foi incrível. Essa foi demais. Essa foi uma do Renato, né? O Renato que criou esse Essa projeto e a gente chamou de Marketinder, né? E também, isso em 2012, não existia ainda, cara, né? Depois eles criaram. Boa. E aí, cara, a gente tinha acho que quatro computadores emulando sistemas operacionais de celular com o Tinder. Aí tinha um perfil dele lá todo bonitão e, cara, todas as mulheres da região do faixa show, etária e tal, elas iam passando e ele curtia todas. Aí, pô, a foto dele, a primeira foto, cara, era galanzão e tal. E aí as meninas também curtiam, dava match em todas. Aí ela vinha, a primeira foto era a foto dele, a segunda foto era assim, ó, dia tal eu vou fazer um show aí na sua cidade, eu queria muito que você fosse. Pegadinha do malandro, pegadinha. E era legal, porque aí no dia do show, ele falava assim, quem aí eu conversei no Tinder? E as meninas, E aí a gente filmava isso, o Renato filmava e usava isso depois para vender mais shows. Cara, e aí o Bibo, que era o empresário do artista, ele usava isso tudo como material para venda de show, né? Então a gente começou a fazer muito barulho, né? Porque o empresário ele ia para os grandes escritórios falar do artista e os caras viam algumas coisas e eles falavam assim, meu, mas como é que de onde vocês estão tirando essas coisas? Era tudo muito recente, né? Muito recente, né? Assim, a gente estava muito antes sei lá, do tempo, né, pro que a gente vê hoje, né? Sim. E aí, cara, começou a engatar um projeto atrás do outro, assim, depois eu decidi mesmo, assim, quando eu entrei na música, eu entrei com um olhar de aprendiz, né, assim, acho que é o olhar do publicitário, né, o publicitário ele é um grande observador, né, um grande estudioso de comportamento humano, de tendências, né, aspectos sociais, e sintetiza isso tudo em histórias, em ideias, em posicionamentos de produtos e tal. Aí quando eu entrei na música... O bom publicitário, né? O bom publicitário. Mas e aí eu entrei muito com esse olhar de aprendiz, de observador, né? Eu falei, cara, eu sou aprendiz, eu quero entender tudo. E eu estava decidido de que eu queria viver integralmente daquilo. Eu falei, então, cara, eu preciso empresariar artista, eu preciso investir em artista, eu precisaria montar um escritório para vender show e tal. Essas dores, Senti né? tudo. E eu fui fazer isso tudo. Aí a gente montou um escritório para cuidar da carreira de alguns artistas, imagina, eu não entendia, né, de gestão de carreira de artistas, mas a gente foi se arriscar e, enfim, assinamos ali, tinha uns 4, 5 artistas, comecei a investir em artista também, né, eu tinha saído da minha vida corporativa, assim, então eu tinha condições de investir, né, e aí eu comecei a investir em alguns artistas também. E ao longo desse tempo todo eu fui, né, a partir dessa observação de como é que se dá, né, como é que é o desenvolvimento da carreira do artista, quais são os elementos importantes, por que esse cara é tão talentoso e não dá certo, e não acontece, ou por que esse outro, o cara nem tem tanto talento, né, mas, meu, ele consegue fazer tanto barulho, ele consegue tanto resultado, e aí a partir disso tudo eu comecei a traduzir isso nos meus frameworks, né? Nesses meus templates e tal, entendendo essa história toda. E eu me lembro muito de um livro de um cara que eu gosto, um cara chamado Scott Belsky, e aí ele era um cara que era publicitário também, né? Assim, ele era diretor de estratégia, acho que da Macan nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele percebia sempre que as pessoas da área de criação, né, que são artistas, né, apesar dele ter o selo corporativo, mas são artistas, né, ele percebia que essa galera tinha muita dificuldade em gestão de projeto, em executar as coisas, né, conseguir ter enfim, a visibilidade, né, de como as coisas vão ser entregues, das estratégias. E eu falei, cara, isso é exatamente o que acontece na música, né? E aí ele escreveu um livro, e num dos livros dele ele fala assim, existem 3 tipos de pessoas no mundo, né, de profissionais. Você tem os sonhadores, os fazedores e os incrementalistas. Os sonhadores são artistas puros, né? Puro sangue, o cara é só artista. E ele não tem as habilidades necessárias para tirar as ideias
da cabeça e depois do papel. Os fazedores, eles são grandes executores, mas eles não sonham. Eles fazem muito bem aquilo que o outro já está fazendo, aquilo que ele já conhece, mas ele não sonha. E o incrementalista é aquele que consegue transitar nos dois lugares, né? que é mais difícil. E não sei se é mais difícil, mas acho que talvez na música, na arte, quando a gente vai mais pro artista, quanto mais artista o cara é, naturalmente ele tem, né, as habilidades executivas menos desenvolvidas, até por conta de como é que funciona o cérebro do cara, de como é que ele opera, e que eu acho que essa é a beleza do negócio. E todos eles precisam um do outro, né? Aí esse cara dizia no livro assim, para a gente entender a importância de todos eles, né? E ele falava o impacto que você gera no mundo, e isso tudo eu tomei muito como verdade para a música, né? E para mim, assim, o impacto que o artista gera no mundo depende muito da capacidade de execução dele, né? Da capacidade de tirar, porque senão ele é só um entusiasta, é uma ideia, é um sonhador, tal. E aí ele falava assim, pega um artista qualquer, na verdade ele falava do cara da criação, né? E depois eu comecei a fazer isso com os artistas. Imagina um artista qualquer, e aí ele no aspecto sonhador, no aspecto artístico, né, individual, ele é nota 10. A capacidade de execução, ele é nota 2. O impacto que ele gera é 20. Multiplicando um pelo outro é 20. Agora pega um cara que a nota dele no aspecto artístico é 5. Perto do outro, ele é um artista ruim, ele é um artista mais ou menos, é 5. A capacidade de execução dele é 5. Ele não é um grande executivo, mas ele também não é tão ruim quanto o anterior. Ele tem uma habilidade. Esse cara é mediano, mas multiplicando um pelo outro, o impacto dele é 25. Ele gera mais impacto do que o outro, né? E aí, com base nisso tudo, eu comecei a entender, cara, por isso que a gente encontra tantos artistas tão talentosos, né, tão incríveis, geniais, e que não geram impacto nenhum, e que não fazem dinheiro, né, que são frustrados. E aí eu comecei a trazer isso tudo para a música. E nessa empresa que eu montei, eu entendendo isso, eu falei, o meu papel na vida desses caras é ser um incrementalista. Porque eu tenho essa veia artística, isso sempre fez parte, né? E depois a gente junto, a gente vai fazer todas as análises comportamentais, perfil comportamental, modelo mental, forças de talento, caráteres e não sei o que, forças de caráter, não sei o que e tal. E a gente descobriu isso tudo, né? E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, cara, é exatamente o meu perfil. Então eu tenho essa veia sonhadora, artista e não sei o quê, mas eu tenho a capacidade de execução também. Eu entendo como trazer isso tudo, desenhar uma estratégia, pela minha história corporativa e tal. Eu falei, é isso, cara. O meu papel na vida desses artistas é esse. Então é eu me plugar com esse artista que é sonhador, falar a língua dele e ajudá-lo a traduzir essa história toda numa estratégia, no desenvolvimento de uma carreira e tal. E aí as coisas começaram a nascer. E a primeira coisa que nasceu, né, que foi essa fórmula, uma equação, que eu falei, como é que eu traduzo essa história toda numa fórmula, né? Coisa de publicitário, né? Você quer criar um slogan, você quer criar uma frase, não sei o quê. E aí eu coloquei lá, cara, tudo que diz respeito à carreira desse artista é música. E tudo que está ligado à música. É a primeira coisa. Depois a gente até entendeu que, não necessariamente, mas é a primeira coisa, música. Depois é a imagem. É o que ele conta, as histórias que ele conta sobre quem ele é, como é que ele cria a relação com as pessoas, né? E aí eu gosto de falar que a imagem do artista é o sistema imunológico dele, né? Quanto mais forte a marca, a imagem, a verdade do que ele traduz, mais forte ele é para superar qualquer obstáculo. Se ele não tem imagem forte, ele sempre depende de um sucesso, né? E hoje, em tempos de redes sociais, a gente vê isso, né? As pessoas estão consumindo os artistas nas redes sociais, mas são poucos que elas estão consumindo música. Eu estou consumindo a imagem do artista. É o que ele faz na vida, o que ele posta, com quem ele fala, onde ele vai, o que ele veste, o que ele consome e tal. Então eu falei, cara, é música, depois é a imagem dele e depois é a audiência dele, que é onde ele faz dinheiro, né? Que é a monetização do projeto. E aí a gente pode traduzir assim, né? Se eu tiver que resumir no que consiste a carreira de um artista, eu falo, cara, é você conquistar cada vez mais frações de tempo na vida das pessoas.
quanto mais tempo você conquista na vida das pessoas, mais espaço você tem para apresentar o teu conteúdo. E dada a dinâmica das plataformas hoje, a monetização do teu projeto depende da monetização desse tempo. Então, basicamente é isso. Pelo comportamento de hoje em dia, com as redes sociais, né, com a dinâmica do streaming, né, de como é que se dá hoje uma venda, que é muito diferente de antigamente, né? Era aquele esforço enorme para vender um álbum. Era um esforço para um ato, né? Hoje são vários atos distribuídos ao longo do tempo e que você precisa da atenção dessa pessoa, então você não para mais, né? A estratégia mudou completamente. Total. Eu nem sei mais o número, sei lá, são não sei quantas mil músicas, não sei se você tem isso, quantas mil músicas são lançadas por semana nas lojas digitais. Exatamente. Mas, né, pensa a gente assim Mas são mais de 10 mil músicas. São fácil. No próprio Instagram, né, você vê assim, sei lá, cada um, a última pesquisa que eu vi, assim, cada pessoa seguia em média 300 perfis. Aí você imagina, se cada um desses perfis fizer uma postagem por dia, você tem 300 posts só no Instagram, e aí você passa por eles assim. Então, nenhum deles assim, você está parando para avaliar, deixa eu escutar essa música, deixa eu perceber essa música. Não, a primeira coisa que você tem é o contato visual, né? Então é a história da imagem e a importância de você conquistar essa fração de tempo. Eu falei, cara, legal, então quer dizer que o produto do cara, o artista é isso. Mas isso só funciona. Eu conheci um monte de artista com música boa, imagem boa, audiência legal, só que o cara não conseguia levar o negócio adiante, não conseguia acessar dinheiro, né, de um investidor, ou não conseguia vender show, né? Eu falei, mas o que acontece? Então, quer dizer, isso daqui só funciona se eu multiplicar pelo potencial lá do executor, né, que é o sonhador executor. E aí, essa fórmula virou lá, né? Eu abro parênteses, M, Music, e aí foi em inglês porque eu falei, cara, isso aqui vai, né, vamos dominar o mundo. Então virou Music, mais S de Storytelling, as histórias que ele conta e a relevância que ele conquista na vida das pessoas, mais a audiência, o tempo que ele conquista na vida das pessoas. Fecha parênteses. Mas isso só gera impacto se eu multiplicar por C ao quadrado. E aí o que era o C ao quadrado, né? Que ainda é, né? Era o comprometimento dele e a colaboração minha. Por isso que ele era ao quadrado. Porque assim, baseado em histórias, fatos reais. Empresariei artistas que não fazia nada, assim, né? Não fazia nada no sentido assim, de não participava do projeto, não participava das decisões. Né? Em tempos de redes sociais, você não pode ter um comportamento similar ao que você tinha com assessoria de imprensa, né? Que você tinha um release e o assessor de imprensa vai e faz o trabalho dele, ou o divulgador de rádio vai e faz o trabalho dele, e você, em tese, está esperando alguém ligar e falar, ó, agora a gente vai fazer show. Né? Hoje não dá, o cara ele tem que estar na rede social, é ele que está fazendo postagem, ele que está respondendo e tal. E aí, cara, essa história, né, de 2012 para cá, assim, foi uma jornada de muito aprendizado, acho que de muito aprendizado pessoal, né? Porque quando você vira empreendedor, você se dá de cara com as tuas sombras, né, cara? Você se confronta com as tuas sombras, com os teus medos, com as tuas fragilidades, porque aí é só você, né? Eu sempre trabalhei em empresa grande. Você então mesmo. É você e você mesmo, e aí as habilidades que você não tem, você tem que desenvolver ou trazer alguém que tenha. Aí você desenvolve coisas, você percebe coisas que você achava que você era bom que você não é, coisas que você nem sabia que você sabia fazer, que você era bom. E tem que você se percebe virar. que tem um talento, você fala assim, nossa, olha isso daí, eu nunca tinha feito isso, e cara, eu sou bom nisso e tal. Então é uma jornada pessoal e profissional, né, assim, porque, né, na música, e aí quando a gente se conheceu, né, foi em 2016 ou 17, foi 2017 mesmo, né, e que acho que foi o match, né, falando do Tinder, foi o match profissional, assim, né, se o LinkedIn tivesse um match, né, tá aí uma ideia, se o LinkedIn tivesse um match, ele ia falar assim, você precisa trabalhar com esse cara, exato. Né? E aí foi isso, porque você trazia toda a experiência do campo, né, cara? Dedo no pulso, a vida na estrada também, empresariamento de artista. E acho que até, né, o meu início também foi ali, eu já não tenho essa bagagem corporativa, né? Eu, apesar de ter feito engenharia, né, ter esse lado mais nacional, e cara, eu sempre também gostei de música pra caramba. Minha mãe sempre cantou pra mim, ela o violãozinho, né, até hoje as músicas. Olha, coisas que a gente descobre, eu também não sabia. Eu sabia. Minha mãe canta, cara, minha mãe canta e toca violão. Eu sabia. E canta bem, cara, ela manda bem, mas assim, cara, eu acho que ela...
isso acho que foi um dos pontos, cara. Ela me apoiou porque ela sempre amou arte, ela sempre quis... ela queria ter uma carreira, tá? Mas, cara, era muito distante da realidade dela, assim, na época. Ela tinha que trabalhar para pagar as contas, né? Nunca foi, né? Nunca teve o suporte, né? A família da minha mãe nunca teve essas condições para ela poder escolher o que ela queria fazer. Ela teve que se virar. Então era muito distante para ela poder, porque ela tinha que pagar contas todos os dias ali, ela não teve essa oportunidade. Mas ela conseguiu me dar essa oportunidade. Isso foi muito legal. E eu pude, cara, pude, né? No último ano eu tranquei minha faculdade, que, cara, eles ficaram super... Meu pai ficou super triste. Mas eu pude viver, cara, daquilo que eu realmente amo fazer, é música. E eu pude, cara, começar a tocar, e foi muito legal porque cara, a história acho que de todos os músicos, cara. Você começa tocando porque você gosta daquilo, aquilo te traz alguma coisa muito boa, algo que não dá pra você explicar, mas você gosta muito daquilo, te faz muito bem. De repente as pessoas começam a falar, mas você canta bem, cara, você canta legal, por que você não vai por que você não tenta? Você fala, vai, é meu amigo, pô, é nada, né? Você fala, até parece aquela negação, primeira negação, né? Aí fala, mas tem mais pessoas que estão gostando. Aí, cara, eu fui lá, vou tentar. Eu fui gravar as primeiras músicas e eu não tinha música, eu fui gravar cover. Só que o produtor na época falou assim, cara, quem grava cover que nada, você já tá aqui, cara, já vai, pagar pra fazer uma coisa, grava música sua, mas não tem música, compõe, eu te ajudo, a gente compõe junto. Aí comecei a compor as músicas, cara, e aí eu tive a oportunidade de pegar essas músicas que eu compus e, cara, comecei a divulgar, né, em 2006 na época. Então, cara, era Orkut, não tinha nada do que tem hoje, cara. Era Orkut, não tinha nada do que tem hoje, cara. O YouTube tava começando ali a ser difundido, não tinha nada de Facebook, não tinha Spotify, pelo menos não difundido da forma como é hoje. Cara, tava começando aquela ideia do Napster, era muito diferente, cara, outra realidade. E como é que eu divulgava a música? Eu fui pra rádio. Então eu fui para algumas rádios, cara, e acabou aquilo funcionando daquela forma. E você fazendo tudo sozinho, né? Sozinho, cara, não tinha ninguém para me ajudar, minha família não tinha background nenhum. E eu fui, cara, né, me aventurar. E, cara, como todo aventureiro, nossa, cara, fui roubado pra caramba, passaram a perna. Aquilo que, cara, a dor que todo mundo sentiu, né, eu gosto de falar... Isso aí vale um episódio extra, né? Vale, não, só isso vale... Eu também tenho várias histórias boas. Cara, mas eu gosto de dizer que você só consegue ser enganado ou ser passado para trás se você não tem uma clareza, não tem uma consciência, porque você acredita em algo que não é real e você contrata coisas que não são para você. E eu tenho essa meia-culpa, assim, total, cara. Eu faço essa meia-culpa porque, cara, eu não sabia o que eu precisava. E por isso que eu contratava coisas que me levavam para lugares que não eram os ideais para mim na época, mas eu também não consegui entender isso, né? Mas foi um aprendizado, até que em 2009... Eu cantava pop rock e foi muito legal, cara. A gente fez, cara, de fato, um barulho muito legal. A gente tinha shows, cara, pra 6, 10 mil pessoas cantando a nossa música, cara. Foi... A música que você tinha... Que a gente tinha escrito, música autoral. No meu show, Fernandão, era, cara, isso deve ser... 70% a 80% autoral o meu show. E 30% era cover, 20% era cover. A gente colocava uns no meio ali, até porque precisa e tal. Mas, cara, foi muito legal, assim, foi muito legal. Até que em 2009 veio aquele tsunami do sertanejo e tudo mais, e o pop rock ele foi se enfraquecendo ao longo do tempo, e a gente deu uma pausa na banda. Eu acabei ficando 2 anos ali fora, longe da música, mas retomei, porque, cara, quem é músico, quem tem isso no sangue não consegue ficar longe, né? Você até tenta, né? Você, quer saber, cara? Cansei, poxa, fiquei chateado, não vou. Daqui a pouco você fica, caramba, não, vou ali naquele show, não vou ver o que deixa eu te ajudar nesse projeto. Cara, voltei. Passou 2 anos, em 2011 eu voltei. E aí, porque eu já tinha já tinha montado o estúdio, eu já tinha o meu CNPJ como produtor, até por conta da minha banda e tal. E aí, cara, fui empresariar e investir em artistas. E começou com uma ajuda. Não, eu te ajudo aí, cara. Só vou gravar a música e eu só vou colocar R$1.000 aqui pra colocar uma coisa. Cara, quando eu vi, eu já tava em todos os shows, cara. Vamos vender, vamos fazer isso, vamos aquilo, cara. Colocando dinheiro que eu não tinha, total, não sei o que. Eu, caramba, como é que eu vou pagar isso? Tudo bem, vamos lá, tal. E aí,
Cara, e aí foi o outro desafio, que eu passei pro outro lado, né? Eu era o artista. Eu era o cara que compunha, que cantava, que atendia a galera no camarim. E eu passei pro outro lado, de ajudar esses caras. E aí eu peguei aqueles aprendizados e comecei a aplicar na prática. E, cara, eu acho que se contabilizar, cara, acho que eu já fui de verdade, assim, cara, em mais de 3.000 shows. Com a minha banda e acompanhando os artistas que, cara, a gente chegou na produtora na época a fazer acho que 120 shows por mês, cara, imagina a loucura. E, cara, aquilo pra mim era a coisa mais fantástica. Às vezes eu acordava no final de semana, tinha 7 vans, cada artista indo pra um lugar, um pro Paraná, um pra Minas. Cara, aquilo era demais, assim, cara. Puta, eu vivi um sonho, assim, cara, incrível, assim. E eu me realizava tanto quanto quando eu tava no palco, cara. Isso era muito legal. E mesmo com todos os desafios, né, que tinha. Porque eu também não tinha aquela clareza toda, eu estava aprendendo ali na época, tal, entendendo e negociando e tentando retornar o dinheiro que eu estava investindo nos artistas e reinvestindo e fazendo e tal, até que, poxa, eu acabei, né, conhecendo muita gente bacana, sendo sócio e parceiro de muitos players importantes de mercado, empresários, escritórios e tudo mais. E aí, minha esposa ficou grávida em 2016, voltei para São Paulo, né, eu tinha fechado um grande contrato, né, com um dos artistas que eu tinha na época, e voltei para São Paulo e foi quando a gente comecei a dar consultorias, né, porque eu voltei para cá e as pessoas queriam que eu fizesse com elas aquilo que eu tinha feito para esse projeto, né, e eu comecei a dar consultorias, só que, cara, eu sempre tinha uma dor muito grande, porque, cara, aqui esse background que você tem, cara, que é o do match, do Tinder, do LinkedIn, cara, o marketing pra mim sempre foi algo muito assim, cara, putz, como é que eu faço isso? Eu ia fazendo assim do jeito que dava, cara, como é que eu posicionava um artista, como é que eu criava as histórias dele, como é que eu fazia, né, o branding daquele artista. Então, nunca foi algo assim, cara, poxa, eu estudei, eu tenho pleno conhecimento, eu fui fazendo. E, cara, eu lembro das minhas consultorias, uma das minhas fragilidades era essa, porque quando chegava, cara, que logo no início você tem que decidir, cara, a personalidade, o posicionamento. O produto. Eu falei, não, cara, eu não sei fazer isso, cara, eu preciso procurar alguém que saiba. E aí eu fui procurar o Renato, e ele falou, cara, poxa, o Renato, que era o seu sócio nesse projeto, né, as coisas que eu acompanhava, eu falei, cara, quem eram os caras que estavam por trás daquele artista? Eu preciso falar com eles, né? E ele me apresentou, né? A gente se conheceu e, cara... E o Renato, ele é bom... Ele é muito bom, muito, cara. sim. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele falou, não, cara, vou ensinar o cara que me ensinou tudo. E apresentou você. Eu falei, não, então você mesmo. Vem cá. E eu lembro que foi muito legal, cara. Porque, cara, a gente sempre foi muito complementar, né, cara? Eu com essa visão mais do campo, da produção, do investimento, do empresariamento dos artistas e tal. E você com a visão estratégica, do planejamento, do marketing, de produto e tal. E, cara, e foi aí que, cara, nasceu a Stream, né? Então, dali... a gente começou a unir essas experiências, né? E isso foi muito legal. Então, para quem ouviu, pessoal, e ainda não entendeu, o cerne, né, da empresa, né, é um algoritmo que a gente criou, né? E que a gente entende o artista como, na verdade, um ativo de investimento, como um produto. E assim, o MSA, né, a música, o storytelling, audiência, a gente entendeu que era isso que fazia o artista tracionar, né? Que ele fazia ele evoluir nos estágios de carreira. E por falar em estágio de carreira, acho que faz muito sentido, né? A gente, né, até contar por que a gente definiu o estágio de carreira. Porque no começo a gente entendia claramente, né, nossos aprendizados com os artistas, assim, cara, tá bom, todo mundo começa por hobby, tá bom. Depois esse cara, ele decide, ele vai fazer os covers dele, cara, e aí ele vai ver como é que é a reação das pessoas. Mas ele não tem certeza muito de quem ele é, ele acha que sabe, mas ele não sabe muito. Até porque o artista, ele tem tanta influência, tanta coisa, ele tem tantas possibilidades, né? É muito grande. Como é que ele define uma? Como é que ele define uma? É muito difícil isso. E aí ele tem que testar, ele começa a testar isso de uma forma mais original. Alguns se propõem a fazer isso porque é aí que se dá uma construção de carreira, né? Que a gente chama de uma carreira original. Que parte pro autoral. Parte pro autoral, né? Ou músicas inéditas até de outros compositores. E aí ele começa a entender, e aí esse cara, ele amadurece e se conhece um pouco mais da sua essência, e ele fica mais maduro. Daqui a pouco ele começa a validar isso no mercado, começa a ganhar dinheiro com isso, e aí vem os diferentes níveis de sucesso. E a gente entendeu isso
Cara, entendemos então que existem estágios diferentes. Putz, legal, cara. O que faz esse cara passar de estágio ou não, né? E cada estágio de carreira, né, aí a gente começou a criar esse código stream, né? Que é o nome do Que é o código, nome, esse é o código stream. que é a nossa fórmula da Coca-Cola. Exato. Né? E aí foi interessante, né? Eu acho que foi um momento de virada, assim, porque a gente começou a fazer consultoria e a gente ainda também não sabia bem o que nós éramos, né? Porque o nosso serviço também era muito diferente do que havia no mercado, né? Então, assim, para quem conhece, né, a dinâmica das startups, a gente era uma mistura de incubadora, com aceleradora, Exato. com um escritório que cuida da carreira de artista, Uma distribuidora, uma agência de marketing, mas né, acho que o que trazia um empresário on demand, né? Um empresário on demand, porque você fazia o papel de empresário para vários artistas, assim, era meio que fazia parte, né, do processo. E aí acho que isso tudo, né, quando a gente olhou para isso tudo, o que para mim assim foi, né, o salto que foi o desenvolvimento desse código foi perceber, cara, esses estágios de carreira, eles exigem atividades diferentes, né, o chamado job to be done. Ele tem que fazer uma coisa diferente em cada um deles, ele tem um objetivo diferente em cada um deles, a sensação do sucesso em cada um deles, do que te habilita para passar para o próximo é diferente, a sensação do fracasso que não te deixa passar é diferente e tal. Poxa, que interessante, tem os estágios de carreira. E aí a gente também percebeu, mas o mindset que você tem para gerir esse negócio também é diferente, né? E o que a gente mais percebia, os desafios, né? Os grandes desafios ao longo da jornada, da carreira, da jornada dele. E aí, fazendo o paralelo com a startup de novo, né? Acho que a gente começou a perceber muito assim, artistas que chegavam, que a gente olhava e falava assim, né? A gente avaliava, ele não tinha ainda um conceito muito claro, não podia se dizer que ele tinha ali um repertório já validado, ele talvez não tivesse todas as habilidades, pelo menos aquelas compatíveis com aquele momento da carreira dele, já desenvolvidas. E aí você falava, e o que você está fazendo na tua carreira? Eu já tenho um divulgador de rádio, eu tenho um assessor de imprensa, eu estou comprando, sei lá, no caso do sertanejo, estou comprando um ônibus, aí não sei o quê. E aí quando a gente colocava isso tudo, né, nesse nosso framework, nesse nosso mapa, né, a gente falava, esse cara ele está artisticamente, em termos de carreira, ele está no momento inicial buscando uma validação. Só que todas as ações que ele está fazendo são aquelas já dos artistas grandes. Sim. Porque é aquela história, né? Em geral, quando você não sabe fazer, você olha para o lado e copia. Né? E acabava acontecendo muito isso, né? Então, quer dizer, acho que isso tudo começou a trazer, assim, condições para que a gente parametrizasse tudo. Né? Exato. E acho que o que você falou agora, o gancho da parametrização. Acho que uma das grandes motivações, assim, acho que não só nossa, cara, eu converso com muitos, cara, empresários de grandes artistas, assim, que você acha que não tem esses problemas e tem os mesmos problemas, que às vezes os artistas estão mais ensinando. É claro que eles erram menos porque eles aprenderam mais, mas os desafios de comunicação, parametrização, de alinhamento de expectativas, eles permanecem muito grandes, né? Um desafio muito grande. E eu lembro que, cara, era uma dificuldade muito grande alinhar essas expectativas entre esses componentes, artista, empresário, investidor. Era sempre muito difícil, cara. A comunicação, cara, parecia uma conversa de doido, assim, porque cada um falava, parece que era uma língua diferente, e entrava na reunião de um jeito, parecia que saía pior. E, cara, aquilo, eu falei assim, não, cara. Em alguns casos, sim. Não, saía mesmo. Falei, cara, não dá. E aí foi, acho que essa busca da parametrização, de parar de falar coisas simplesmente tipo porque acha, eu acho. Cara, tá bom, vamos trazer mais fundamentação, mais parametrização, para que, cara, a conversa seja mais produtiva, que a gente consiga sair pelo menos melhor do que entrou e não pior, né? Eu acho que foi isso, e é legal, né? Acho que as pessoas que, né, os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo agora, é muita informação, é muita coisa, né? Código, M, S, que esses caras são loucos, o que eles estão falando? Cara, simples assim, pessoal. A gente entendeu que o que faz o artista performar, e parece que é uma coisa tão óbvia, mas que não é tão óbvia assim. O que faz o artista performar e avançar em estágio de carreira é a aderência dos produtos lançados no mercado. Ponto.
E isso a gente está falando de música, da imagem, e porque uma vez que sai, né, da cabeça desse cara, a parte criativa saiu e se transformou em um produto, agora, porque o artista não fala, eu sou produto, eu não sou isso. Não, tudo bem, você não é um produto, mas a partir do momento... Não, parênteses, aqui é aquela história. Você quer fazer dinheiro com isso? Exato. Se você quer fazer dinheiro com Exato. isso, ele é um produto. É um produto. Porque senão Senão vive... Na verdade é só um hobby que você vai fazer em exatamente. casa. E não tem demérito nenhum em ser um produto, né? Exato. Se você se pretende ser também escutado pelas pessoas, né? Que hoje todo mundo fala de consumir. Tem algo para ser consumido. Tem algo para ser, né? Então, quando sai da parte criativa e vira algo que você lança e monetiza em cima disso, é um produto. Até o seu print, até a sua foto no Instagram. Uma vez que você escolheu a sua pose, a sua fala, o seu texto, a sua coisa, cara, foi pro mundo. Não dá pra você mudar enquanto está ali. Ou você apaga aquilo e faz um novo, ou aquilo foi pro mundo. E aí aquela aderência que vai determinar a sua base de fãs, o quanto as pessoas gostam de você e o quanto isso vai ter de demanda de shows ou de recorrência de receitas de streaming. Então, quanto mais esse artista lança produtos que têm aderência, maior é a base, maior a demanda de shows, maior a receita, mais ele evolui. E isso não tem nada a ver. Então, acho que acho que é um ponto, né, muito importante, né, acho que desse bate-papo, porque isso não tem nada a ver com as habilidades e o grau de desenvolvimento das competências desse artista. Ele pode ser o melhor artista, o melhor showman, o cara que tem o melhor canto. Se ele não tem um produto que traciona no mercado, ele permanece em estágios iniciais de carreira, de construção de carreira, mesmo que ele tenha alto grau de desenvolvimento humano. E foi daí que veio o seu quadrado, a outra parte, né, do código stream, que é de fato os riscos. E aí a evolução, né, do C quadrado, a gente entendeu que existiam riscos internos que estavam refletidos. Que são os mais controláveis. Que estavam refletidos no desenvolvimento do artista e da equipe que estava por trás. Quem ele escolhe para trabalhar com ele. Exatamente. E as competências e especialidades dessas pessoas, né, o quanto essas pessoas de fato contribuem. E a parte externa, que é o outro C, né? Que é a parte externa, que é o comportamento e oportunidade do momento do mercado e o quanto esse tem de recurso, de capital, de investimento na carreira. Então, quando a gente entendeu tudo isso e começou a cruzar... São incontroláveis, né? Cruzar tudo isso, que deu aquele... Cara, entendemos o que faz o artista performar, o que é produto e aqui a avaliação de performance... E aonde a gente olha para grau de desenvolvimento, porque tem muita gente que fica olhando para o desenvolvimento e se questionando, poxa, mas eu sou tão bom, eu canto tão bem, por que eu não consigo viver disso? Porque o outro lado, a parte do produto, da performance, esse produto não tem aderência. E aí tem inúmeras possibilidades, né? Ou pode não ter aderência porque o produto realmente não conversa com o mercado, não tem um grau, né, talvez bom de qualidade ou de conexão, ou porque talvez ele não tenha uma estratégia certa, a equipe dele não está performando uma estratégia correta de marketing, ele não está entendendo o momento, ou porque o produto que ele desenvolveu, ou então até a parte de desenvolvimento, a parte artística, né, a matéria-prima daquele ainda não está com desenvolvimento, né, maduro, né, para o mercado. Então, cara, pelo menos para mim, quando essas coisas começaram a ficar claras, cara, foi assim, tipo assim... Dá pra voltar no tempo, né? Cara, eu queria voltar no tempo, cara, pra aplicar tudo isso lá atrás. Eu ia, cara, deixar de dar tanta cabeçada, cara. Eu ia deixar de cometer tantos erros. Então, acho que isso foi, cara, e assim, ao longo da... Cara, acho que a gente já apresentou isso para muita gente, né? E a gente, acho que a grande maioria também não conhece a gente, porque a gente trabalhou nesses últimos 2 anos e meio em stealth mode, em modo invisível, porque a gente não tinha um site, não tinha Instagram, não tinha nada, porque a gente ficou dentro de uma caverna testando isso internamente com, cara, inúmeros projetos, de inúmeros estágios diferentes, de gêneros diferentes, aprendendo, validando, corrigindo, melhorando, tal, bababá, tal, lá, e cara, tá funcionando. Agora tá funcionando. Cara, isso faz sentido. Vamos mudar aqui. E ainda assim, né, quando você fala a gente ficou na caverna, mas assim, não é que a gente ficou na caverna, né? É que a gente atuou de uma maneira mais tímida,
Mais reservada, né? Mais reservada, mas, cara, a gente trabalhou, sei lá, a gente fez, assim... Cara, mais de 40 projetos. Sei lá, acho que uns 50, quase 50, de 2017 para cá, acho que uns 50 artistas. Assim, a empresa foi, dá para dizer que a empresa foi super bem, assim, a gente teve resultado muito acima do que a gente imaginava, resultado financeiro mesmo. Muito. Acho que foi né, e acho que a gente foi ao longo do tempo, assim, buscando algum tipo de validação, né, ou pelo menos de alguns indicadores que também nos faziam reinjetar essa energia na empresa, né, então... gravadoras, né? A gente foi conversar com gravadoras, fomos conversar com as lojas digitais para apresentar tudo isso e falar, cara, a gente está indo por esse caminho, a gente está desenvolvendo isso, o que vocês acham? Né? Os grandes escritórios, e era unânime, né? Assim, falavam pra gente, não parem, esse negócio é incrível, vocês estão fazendo algo que tem um poder de transformar mesmo, né? A maneira como o artista gera a carreira dele, planeja e tal, então... Cara, isso foi muito legal, cara, assim, e acho que até para quem está ouvindo agora, né? A gente está falando do código stream, a gente está falando, né, dessa nossa equação que a gente sintetiza nessa construção da carreira do artista, entendendo ele como né, performance de produto e desenvolvimento, né, e comportamento. A gente está falando, né, de que isso determina o estágio de carreira e que determina o momento, os desafios, que determina o tipo de recurso que ele acessa. E essas variáveis, né, que a gente está falando de uma forma super macro, né, vocês vão poder acompanhar, né, nos próximos 7 episódios, porque a gente tem convidados especialistas em cada uma dessas variáveis, em música, em storytelling, em audiência, em mercado, em investimento, artístico e também em equipe, né? E a gente tem, cara, pode dar uns spoilers assim? Acho que, cara, um pouquinho, cara. João Marcelo Boscoli, Fabão, empresário aí, cara, responsável por carreiras como Luan Santana, Fernando Sorocaba, Time Thiago, Caco, o pessoal da Arte Intel, especialista em mídia, né? O Caco do NX0, que, cara, montou a Arte Intel, que é incrível. O resto eu vou deixar surpresa, vocês vão acompanhando ao longo dos episódios, mas a gente vai aprofundar nos próximos episódios em cada uma dessas variáveis, né? Do que de fato, como é que a gente entende o que é a variável M, música, o que está por trás disso e o que é que um produto precisa ter e como é que a gente olha isso na atração, né, ao longo da jornada dele. Storytelling, cara, como é que, o que nesse algoritmo, essa equação, o que é imagem? Como é que ele constrói isso, né? Como é que um artista que está começando, o que é importante para que ele leve em consideração quando ele vai fazer de fato um post? O que ele tem que pensar na narrativa dele, né? Na parte da criação, da percepção da marca, como as pessoas vão lembrar dele quando não estão ouvindo a música, né? E, cara, e todas as outras, né? Acho que isso é fundamental. Para quem tá, para vocês que estão ouvindo, acho que a ideia, né, desses papos todos, né, dessa série, né, dessa primeira temporada, eu acho que ela serve para contar um pouco, né, da empresa, para contar dessas ideias, para contar dessa proposta toda, que eu acho que é super... Da onde veio tudo isso? Da onde veio isso tudo. E eu acho que mais do que isso, né, assim, para os artistas, para os empresários, é trazer uma baita provocação, né? Porque a gente sabe, né, assim, a grande transformação na nossa vida, ela vem ao passo que a gente toma consciência de quem nós somos, do desafio que nós temos, se a gente tem as habilidades necessárias para passar para o próximo estágio ou não. Sim. Né? E quase sempre essa consciência ela dá um salto no momento da crise, né? No momento do grande conflito, né? Quando você se depara com o conflito é a hora de algum despertar, né? Eu gosto muito daquela frase, né? O seu maior desafio é o seu maior mestre, né? É o seu maior mestre. É isso aí. Então acho que vale, né? Como grande provocação, acho que quem está assistindo vale muito acompanhar, assistir ou ouvir todos os episódios, porque não tenho dúvida nenhuma, né? Assim, provoca muita reflexão, né? Porque mesmo quando você escuta algo, você fala assim, não concordo com nada, né? Quando você está aberto para refletir a partir do ponto de vista do outro e do teu mesmo, assim, alguma coisa você vai tirar dali, né?
E tudo isso daqui é com base numa experiência, né? Exato, a gente realmente vivenciou, né? Exato, Então, não é a gente tá simplesmente compartilhando dois caras que sentaram atrás de um computador, né? Não é tese, né? É teoria. Exato. A E aí, tese é uma ideia. Uma ideia. Aí você testou, Exato. deu certo, aí você virou teoria. E, cara, acho que é muito importante também a gente, cara, dar os créditos aqui pra nossa equipe, cara, que rala, cara, muito com a gente, né? Em cima de tudo isso, né? Inclusive o Lobão, o nosso outro sócio também, um dos fundadores também da empresa, toda a nossa equipe, cara, de ciência de dados, de programação, de audiência, né? Cara, não são tantos, então acho que vale sentir, cara. E quem já passou também, né? Porque assim, acho que na jornada tiveram pessoas que foram fundamentais. Assim, fundamentais, cara. Inclusive, que tiveram cara, passagens assim, às vezes breves, cara, eu acho mas que foram assim, caralho, eu acho que faz. Não sei se eu podia. Cara, não, pode falar, aqui eu também adulto. Mas uau! Cara, Rogério Santos. Cara, que ajudou no começo da empresa, a ideia de tokenizar os artistas, blockchain dos artistas, né? De criar o fundo, blockchain, o fundo de dos investimento, artistas, a parte também do assessment, né? De como é que a gente, né, iniciava na parte de scoring, cara, e o Lobão, cara, com a cabeça, cara, tipo de fundamentos da física, pra gente conseguir, cara, entender, né? Matematicamente como é que isso se dava, né? Essa jornada, né? Esse esforço do artista para categorizar. E eu acho que é legal falar do Lobão, assim, porque talvez tem gente até que está escutando e isso, é o Thiago Lobão, é o Lobão cantor. Lobão, não é o Lobão cantor. É o Thiago Lobão que veio do mercado de investimentos. Isso foi muito legal, né? Porque hoje a gente tem uma clareza. Que é músico também. E que é músico. Cara, eu acho assim, que, cara, o cara que vem pra música e permanece na música não pode ser alguém que viu uma oportunidade e está querendo dinheiro. É alguém que ama isso. Cara, eu não vi até hoje, nesses 15 anos que eu tenho de música, alguém que veio pra música e permaneceu na música simplesmente porque queria uma oportunidade. Cara, tem que amar para estar aqui dentro, cara. Tem que amar. Sim. Porque, cara, o desafio ele é enorme, né, cara? Os obstáculos, né? E tem que ter muito amor. Mas ele, né, como né, também super apaixonado por música, trazendo essa visão do mercado financeiro e que hoje, cara, pra gente é muito claro. Cara, porque perguntam pra gente, cara, mas, cara, como é que é, tá bom, legal isso, mas serve pra quem, né? Então, cara, pra gente é muito claro, serve pra quem quer viver de música e serve pra quem quer, de fato, ganhar dinheiro com música. E ganhar dinheiro com música não tem nenhum problema. Até porque os músicos eles precisam de financiamento, eles precisam de injeção de capital e, cara, dividir sempre foi assim. E em todos os mercados, né, acontece isso, um investe, o outro executa e divide os lucros e tá tudo certo, cada um com as suas habilidades, né, com a sua contribuição. Então isso pra gente é muito claro, né, toda essa parametrização para servir ao artista, para tomar melhores decisões, né, para ele entender a carreira com parâmetros. E é muito importante dizer isso. Isso não elimina a intuição, a mágica da música. Não, contrário. Pelo contrário, Preserva né? Preserva a intuição, a mágica, a emoção, né, cara? O feeling. Só que ele não te deixa somente no feeling. Somente no feeling. Porque somente no feeling é muito perigoso, né? Muito arriscado, né, cara? O feeling ganha força quando você tem indicadores, né? Quando você tem embasamento, então ele na verdade fortalece. Exatamente. E aí essa parametrização ajuda esse artista a tomar melhores decisões, entender essa jornada e, por um outro lado, traduz aquilo que é abstrato para quem está do outro lado olhando para a música falando, poxa, mas será que esse cara tem a sorte para eu ganhar dinheiro? Será que esse cara tem a estrela? Será que o que é o momento? Eu não entende muito bem, né? Então, cara, não, vem cá. Existem esses parâmetros, esses critérios, existem isso aqui, uma jornada, né? O que ajuda em certos aspectos ou não. E ficar claro, poxa, eu entendi. Mesmo aquele cara que nunca participou de nada na música, ele fala, poxa, tô entendendo como é que é essa jornada. Me faz sentido. E acho que foi isso que eu acho que o nosso principal, né? O motivador, né? Porque a gente viu que a gente estava conseguindo fazer com que as pessoas entendessem. E as pessoas conseguiam se engajar
e parar de parametrizar a música ou a carreira artística simplesmente se aquele cara está gerando lucro ou não. Porque 50% da jornada desse artista, até estágio 5, ele não é capaz de gerar receitas. E se você ficar comparando maçã com banana, cara, não tem como você dar condições para esse artista chegar a momentos, a estágios mais avançados. Porque nesse momento ele tem outros indicadores de desenvolvimento, de institucionais, de performance, né, de audiência, que devem ser olhados para saber se ele está chegando próximo do momento em que aí sim ele é capaz, está apto a gerar receitas, né? Acho que esses eurecas que foram acontecendo, né, ao longo da nossa jornada, assim, acho que é o que de fato, acho que, cara, para mim eu falo com muito, que me dá mais orgulho, assim, né, cara, de tudo que a gente vem fazendo, né, e compartilhando. E é claro que a gente tem, cara, muito ainda, né, evoluir, tem muito pela frente, mas eu acredito que a gente está indo num caminho bacana. Felipe Aoki, que está desde o começo com a gente, cara, especialista em audiência, né, aprendendo junto com a gente, desenvolvendo, ajudando a gente no processo. O André Pagnilo cuidando das contas, né, do financeiro, cara, coitado, né, coitado dele. Agora, né, o Rafael, né, o Rafa, o cientista de dados, que, cara, putz, tem que resolver uma tremenda de um desafio, né, um grande desafio pela frente, né? Ainda a gente tem, mas ajuda muito a gente nesse processo. O Lê na parte da programação, né? De todos nessa nossa digitalização, né? Porque acho que o importante é que o máximo de pessoas tenham acesso a isso, né, cara? Isso não dá para fazer de uma forma, né, analógica e, né, fisicamente, né? Então acho que a ideia de digitalizar, acho que é de fato aprender muita gente, levar isso para o máximo de pessoas possível. O Reginaldo agora também cuidando das redes, o Maicon, né, o Growth Hacking. Então acho que, poxa, tem muita gente, tem uma equipe que de fato ajuda a gente nesse caminho e a gente é muito grato, né? Porque a empresa é feita por seres humanos, né? Não existe uma empresa que ela nasce e sozinha ela consiga chegar em nenhum lugar. São seres humanos que fazem empresa, então acho que ter a nossa gratidão aí por eles é essencial. Eles e o próprio mercado, né, as pessoas com quem a gente tem falado e os próprios clientes, quer dizer, é todo né, as pessoas acabam se entusiasmando com essa ideia, porque no final das contas a gente percebe que a grande visão de futuro que a gente tem, ela resolve dores de todas essas pessoas, né? Ela resolve dores que todas essas pessoas já enfrentaram, né? Com certeza. Então, em algum ponto, com quem quer que a gente tenha falado, o cara fala: nossa, cara, eu já passei por isso, vocês me ajudariam aqui e ali. Tem um cara, Henrique Portugal, né, cara, que é um cara de 30 anos de mercado que enxerga o mesmo valor, cara, que às vezes um artista que também não tem tanto conhecimento. Imagina, um cara que tem 30 anos de mercado, com uma banda como o Skank, que é um dos nossos acionistas, o Henrique Portugal, um dos nossos acionistas, parte do nosso conselho. Então, acho que, cara, ter o aval, a validação de um cara desse, né, tem propriedade, né? Propriedade, tem história bagagem, gravadoras, tem história de sucessos, de lançamentos internacionais. Exato. Quer dizer, tem um peso grande, né? Perfeito. Falando dos membros do board, né, cara, o Edu Martins, que é um jazzista, assim, fenomenal, assim, cara, muito fora da curva e também que contribui muito com a gente nessa parte, né, da parte musical, dos conceitos, né, do entendimento dessa construção. Acho que, poxa, cara, todos eles muito importantes nessa jornada. É isso aí. Então acho que, cara, é isso, né, Fernandão? Eu espero tem papo ainda, cara. Cara, tem. Se for entrar... aí, Exatamente. Né? Queria dizer para todo mundo que está assistindo esse primeiro episódio ou ouvindo esse primeiro episódio que nós teremos mais 7 episódios, né, falando com convidados extremamente especiais, aprofundando cada uma dessas variáveis, né? Música, storytelling, audiência, equipe, o artístico, o mercado e investimento. Vamos falar, né, de
compartilhar os nossos aprendizados, os aprendizados desses convidados especiais. Então, estão todos convidados. Em breve, aí, todos esses episódios vão estar no ar. Só acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá? Vai estar em algum lugar por aqui, tanto o nosso Instagram, o canal do YouTube, as lojas digitais também, tá? Então, acompanhe, Fernandão, cara. Quem quiser saber mais do código e tal, acho que é acessar o site, manda e-mail, manda o site strm.cx, então acesse o nosso site, ou .com.br também. E, pô, Fernandão, legal esse papo, né? Muito legal. Fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. E curiosamente, 3 anos de abertura da empresa. 3 anos, não planejou, né? Tipo, lembrei cara, disso aqui quando você falou. Eu falei, de aniversário. Merecia, cara. Merecia esse episódio, esse bate-papo, porque, cara, foi uma jornada, cara, incrível e estamos ainda no início dela. É uma parte, né? A gente está no início dessa jornada. E, cara, obrigado, Fernandão, obrigado pelo cara, papo, foi ótimo. Foi ótimo e, cara, sempre gosto de dizer, cara, sempre, cara, uma honra, cara, tá junto com você. Cara, sabe que a gente sempre teve trocas, cara, Sim. incríveis, aprendizados incríveis e é muito legal, né, cara, porque nós somos muito complementares e, cara, muito opostos, né, e, cara, quem tem sócio sabe como é que é, né? Então, putz, cara, a gente, cara, eu sei que, acho que eu entendo que como ser humano, poxa, foi uma jornada de muita evolução pra mim, cara. Espero que pra você também tenha sido, cara. E, cara, obrigado. Obrigado não. Valeu. É isso aí. Vamos lá, Fernandão. Show de bola, pessoal. Tchau.